Qual é a causa? Quais são as causas? O Renato evocou. Em primeiro lugar, um aumento nos preços de energia e de muitas matérias-primas que entram na produção agrícola. Eu quero chamar a atenção especial para o caso dos fertilizantes. A humanidade está passando por uma situação extremamente delicada na sua capacidade de continuar no padrão atual de fertilização dos solos. Nós tivemos... o custo da ureia, por exemplo, triplicou desde 2003. O Credit Suisse, que é uma organização bancária que faz relatórios muito interessantes sobre vários setores, no relatório deles sobre a agricultura, eles preveem um aumento da produção de fertilizantes até 2020, mas eles dizem que esse aumento da produção não vai ser suficiente diante do aumento da demanda. Essa questão dos fertilizantes é uma questão para a qual eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, porque vai exigir não apenas maior eficiência no uso dos fertilizantes, mas tem que exigir, alguns autores muito respeitados internacionalmente começam a falar nisso, tem que exigir mudança no próprio padrão do que é fertilizar o solo. E é preciso citar aí que não são apenas as matérias-primas diretamente agrícolas que sofreram esse aumento. A discussão aí, em termos de energia e matéria-prima, é se nós estamos diante de um aumento conjuntural ou se esse aumento é um reflexo de um esgotamento na capacidade tanto dos ecossistemas como do que existe na Terra em termos de recursos não renováveis, de fornecer aquilo que é necessário para os padrões produtivos para os padrões produtivos em que nós nos encontramos agora. O segundo elemento importante em termos de aumento dos preços, e o IFPRI calcula o seguinte, que com relação a esse primeiro elemento, energia e matérias-primas, eles respondem por 50% do aumento dos preços internacionais. O segundo elemento, biocombustíveis, ele responde por cerca de 30%. 30% do milho norte-americano vai para etanol em 2008. O IFPRI propõe uma moratória dos biocombustíveis baseados em grãos imediatamente. Quer dizer, parar de produzir biocombustíveis baseados em grãos. O que para o Brasil é interessante do ponto de vista comercial, no que se refere ao milho, mas colocaria problemas sérios, uma vez que todo o nosso biodiesel, 95% do nosso biodiesel hoje vem da soja. O terceiro elemento, Renato também evocou isso com razão, é o aumento na demanda. Nós temos uma mudança no padrão de consumo com a incorporação de leite, de carne, da dieta de imensa parte da população que vivia no limite da linha de pobreza. Isso foi destacado aqui no período da manhã. Né? Nós temos e esse aumento na demanda mundial vai aumentar. A produção agrícola mundial vai ter que crescer 50%, sendo que em carne esse crescimento vai ter que ser de 85% até 2030 para atender o aumento previsto na demanda mundial. Nos últimos 8 anos, houve 7 anos em que o consumo de grãos foi mais alto que a produção de grãos. Então, o sistema está operando num limite que é extremamente perigoso. Nós, brasileiros, estamos um pouco fora desse negócio, porque nós somos país exportador, nós consideramos que nós temos erroneamente, que nós temos uma fronteira agrícola imensa, já vou voltar a essa questão da fronteira agrícola, etc. Para o arroz, em 4 dos últimos anos, o consumo ultrapassou a produção. Um outro elemento importante, destacado num interessantíssimo artigo recente do professor José Graziano da Silva, que ainda não foi publicado, ele mostra o papel que a especulação financeira teve, Renato também tocou nisso, ou seja, papéis transacionados nos mercados, inclusive de derivativos, são papéis lastreados em
commodities agrícolas, isso teve e houve uma certa fuga nessa direção. E, por fim, muito importante, mas a gente ainda não sabe bem qual o impacto que isso vai ter, são os problemas climáticos. A Austrália e a Ucrânia tiveram problemas agora. Nós estamos fazendo na USP um trabalho sobre os impactos das mudanças climáticas na agricultura e alguns cenários são bastante preocupantes no que se refere à capacidade de oferta de alimentos, por exemplo, da região Nordeste. Eu gostaria de evocar dois fatores que, de certa forma, são duas hipóteses de trabalho que eu gostaria de submeter a vocês. A primeira eu já expus, eu quero expor de maneira mais completa agora. Se refere ao seguinte: parte deste aumento espetacular de preço que nós estamos vivendo reflete não uma situação conjuntural, mas, de certa forma, os impasses a que levou uma certa opção de organização do sistema alimentar mundial. Nós, nesse sentido que eu estava dizendo, que é mais do que um novo patamar de preços relativos, no final dos anos 70, início dos anos 80, a OCDE é um clube dos 30 países mais ricos do mundo. Inclui alguns que não são tão ricos, mas é basicamente o clube dos países ricos. A OCDE, que foi um dos grandes impulsionadores do ponto de vista das ideias dessas políticas de liberalização, sobretudo nos países desenvolvidos, dizia o seguinte: nós estamos caminhando por uma situação, isso lá início dos anos 80, eles acreditavam que nós estávamos caminhando por uma situação em que você teria no mundo uns 30 países como grandes exportadores. Se você tivesse no mundo 30 países como grandes exportadores, talvez, de fato, a necessidade de você ter intervenções coordenadas de governos, etc., não fosse tão grande. Só que o que aconteceu? São 7 hoje. Estreitou muito, tá certo? Então, resultado, no momento, como eu disse, que for preciso colocar alimento num lugar de emergência, demora muito mais do que poderia demorar. E a reclamação contra o desmantelamento de políticas nacionais, tanto de abastecimento como de fomento à agricultura, essa reclamação vai ficando cada vez mais